É isso aí, pessoal. Hoje o canal Sertão na Caraú, mais uma história aqui de Tamboril, né? Hoje estou aqui do meu lado, Ana Batista, personal. Então a gente vai conhecer um pouco a história dela aqui no canal Sertão na Caraú. Antes disso, deixa o joinha, compartilha a nossa entrevista. Agradecer a todos vocês que são inscritos, a Deus, né? E vocês que apoiam o nosso trabalho. Ana, seja bem-vindo ao canal Sertão na Caraú. Vamos saber um pouco da sua história. É um prazer estar lhe entrevistando hoje. Fica à vontade. Obrigado pelo espaço, viu? Tá ok, muito obrigada aí pelo convite. Oi, eu sou a Ana Batista, sou personal trainer, né? No caso, o nome da minha profissão é profissional de educação física. Sou formada há mais ou menos 6, 7 anos. Assim que eu me formei, a Samela Soraya, que é dona desta academia da Aqua Fitness, a qual trabalho desde que me formei, me fez o convite. Então, desde já eu quero mandar um grande abraço para ela, né? Porque profissionalmente ela foi a primeira que me deu oportunidade aqui na cidade, confiou em mim, fomos parceiras por muitos anos e agora eu apenas trabalho para ela e para mim, né? Que já que o personal trainer é um trabalho autônomo, né? A gente não tem vinculação com a academia, a gente trabalha de forma personalizada, já que o personal trainer ele atende de forma particular. Então, é uma profissão muito boa, maravilhosa. Eu consegui, no caso, né, meu início da minha formação foi pelo ProUni. Em 2013, eu fiz o Enem. Continuei escrevendo minha nota, né, até eu ser chamada na última chamada do ProUni. E naquela época eu nem acreditei, porque a gente recebe um e-mail, então a gente tem que ir para Fortaleza para ver se consegue a bolsa de estudos, né? Porque no caso eu consegui uma bolsa integral, 100%, né? Eu não paguei nada, inclusive eu vou te mostrar, que eu acho, assim, para mim eu guardo isso aqui com todo amor, todo carinho, porque eu acredito que, assim como eu, muitos jovens sabem a importância, né, do que é conseguir uma bolsa de estudos, principalmente eu, que sou filha de um pedreiro e de uma dona de casa, que eu sei que não teriam condições financeiras, né, de arcar com toda a questão financeira da faculdade que eu consegui, né, graças aos meus estudos, que foi na Estácio FIC. Então, eu guardo isso aqui, é o meu primeiro boleto zerado, né, mas que se eu fosse pagar na época por semestre, eu pagar por mês, no caso, né? Por semestre, não. Mensalmente, eu iria pagar mais de R$ 1.700 por mês. Então, para mim, é um motivo de grande orgulho, né, eu ter conseguido me formar através do ProUni. E, sim, foi um momento de muita conquista, de uma realização de um sonho, porque acredito que quem me conhece sabe que, desde criança, eu sempre pendi para esse lado esportivo. Eu brincava sempre mais com os meninos do que com as meninas, né? Porque as meninas têm mais essa questão de querer brincar de boneca. E desde criança eu queria jogar bola, sair correndo aí pelo meio da rua. Então, desde pequena eu já prendia para esse lado. Só que naquela época era uma área que sofria muito preconceito, principalmente as mulheres, né? Porque diziam que a mulher que queria ser professora de educação física naquela época é porque era lésbica, né? Tinha um grande preconceito. Então, eu comecei a observar também como é que eram as aulas de educação física nos filmes. E a gente percebe que a realidade, para mim, naquela época, era outra. A aula de educação física era só jogar de queimado, de cemitério, né? Os meninos iam jogar bola e as meninas iam brincar de cemitério, outra coisa, mas não era, de fato, uma aula de educação física como eu olhava nos filmes e ficava deslumbrada, porque eu sabia que a gente poderia ter a oportunidade de aprender vários esportes, modalidades esportivas, e assim eu fui tendo isso dentro de mim até chegar no ensino médio. No ensino médio, já que a educação física foi regulamentada no ano de 98, então, querendo ou não, é uma profissão regulamentada nova, né? Então, no ensino médio, eu comecei a conhecer professores assim, que fizeram faculdade e que trouxeram novas experiências para a gente naquele ano, né, no ensino médio. E daí começou a nascer em mim uma vontade maior ainda,
de ser professora de educação física. Eu queria transformar, queria que as pessoas da minha cidade, principalmente, tivessem a oportunidade de conhecer novos esportes, não só o futebol e o futsal, que ainda predominam nas escolas, né? E eu fiz o Enem, aí não consegui, porque eu me formei em 2010, então passaram-se 3 anos, aí durante esses 3 anos eu comecei a trabalhar, e fui meio que deixando os estudos de lado, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, né, ganha o dinheiro, aí vai se animando em trabalhar e vai deixando os estudos de lado. Só que o que eu observava, amigas minhas estavam na faculdade, se formando, se tornando profissionais, e eu fui deixando o meu sonho de lado, de também ter uma graduação, porque é algo muito importante, os estudos, né? Levam a gente muito longe. Então, voltei a estudar, fiz o Enem e em 2013.2 eu consegui essa bolsa. Então, com muita dificuldade, porque quando você é bolsista, você sofre bastante para conseguir a bolsa. Sofri muita dificuldade, desde já eu queria agradecer ao Milson, à família dele, porque se não fosse eles, eu não teria conseguido essa bolsa. Porque era indo para Fortaleza, aí eles diziam que eu tinha que levar mais documentos, aí voltava no mesmo dia, aí no outro dia eu tinha que estar lá, sabe? Foi uma dificuldade enorme. Mas no fim que eu cheguei lá, aí vi aquele tanto de jovens lá, querendo a mesma oportunidade que eu, e eu fiquei muito tensa, e eu lembro que na pré-educação física eram só 7 bolsas. Aí eu não sei nem dizer o tanto de gente que tinha lá naquela faculdade. Eu desanimei logo, né? Porque era assim, você chegava lá, aí eles iam chamando curso por curso e o nome das possíveis pessoas que iam pegar aquela bolsa. Então, eu já desanimei, eu chorei, porque não é possível que eu vou conseguir uma... Vontade de desistir. Fiquei. A minha prima Roseline sabe que ela estava comigo. Aí passei o dia todo lá. Aí, quando chegou na educação física, eles falaram, olha, nós temos 7 bolsas. Aí começou a chamar a lista de pessoas que poderiam conseguir a bolsa. E na última bolsa, ele chamou o meu nome. Então, eu saí pulando, chorando com a minha prima, sabe? Porque é uma emoção muito grande. Agora não, porque eu acredito que está mais fácil, né? Você tem mais acesso, assim, mais fácil a uma faculdade, mas naquela época foi uma emoção muito grande mesmo, sabe? Porque da minha família, eu fui a primeira, né? Que conseguiu se formar, que conseguiu uma bolsa 100% gratuita. E gostaria também, desde já, agradecer aos meus tios, que eu morei na casa deles, né? Eles me fizeram essa boa ação, porque não é todo mundo, mesmo sendo da família, que vai receber uma pessoa, né, na sua casa, abrir as portas. E a minha tia Francisco, meu tio de Souza, os meus primos, a Suelen e o Jonatas, vocês estão no meu coração. Obrigada aí por todos esses anos de apoio, né? Porque eu fui decidida realmente a estudar. Meu pai fez de tudo para eu não precisar trabalhar, só me dedicar aos estudos, porque como é uma bolsa integral 100%, poderia ter semestre que eu ia ter que estudar de manhã, de tarde e de noite. Só que, graças a Deus, eu consegui botar, digamos, manhã e tarde, ou todas as disciplinas pela manhã, e eu ia atrás de estágio remunerado, né, depois do primeiro semestre, porque a gente aqui, que é do interior, a gente não tem, algumas pessoas, né, não tinham oportunidade de ir para Fortaleza. Então, quando eu cheguei, que eu vi como era uma cidade grande, ter que pegar ônibus, dá aquele medo, realmente. Sabe? Desafio, né? Foi um desafio e tanto. Eu nunca tinha andado de ônibus assim, sozinha. Parece besteira, mas para algumas pessoas não é, né? Então, a minha prima Rosa, ela que me ajudou no primeiro dia. E naquela época, em 2013, foi a época que mais alunos conseguiram bolsas de estudos em universidades particulares. No caso, eu consegui na Estácio, conhecida como a FIC. E a gente sofria preconceito mesmo na pele, a gente que é do interior. Eu, inclusive, relatei na época no meu Facebook, eu contei o que foi que aconteceu comigo no meu primeiro dia de aula. O meu tio, eu cheguei de ônibus, no caso, o meu tio foi me deixar. Aí ele falou, pronto, agora é com vocês, siga a sua vida, seja feliz, estude muito para você ser uma grande profissional, né? Aí, um monte de alunos chegando lá, aí vinham, eu sozinha, né, não conhecia ninguém,
Aí iam 3 meninas muito bem vestidas. Eu me lembro como se fosse hoje, na minha frente, entrando na faculdade, né? Eu feliz da vida, né? Aquela vibe toda, estou na universidade. Aí elas falaram assim, umas para as outras, falando alto. Ave Maria, tu tá vendo o bando de roceiro que tá vindo do interior estudar aqui? Parece mentira, né? Mas foi isso que eu escutei. Eu ia bem atrás delas. Você não desanimou? Dá aquela vontade de dar uma voadora. De dar uma voadora, porque como é que a pessoa fala um negócio desse? Mas realmente são mundos diferentes, sabe? Uma pessoa que é rica vai estudar no mesmo lugar de uma pessoa que é filha de um pedreiro e de uma dona de casa. Então... Falar de filho de pedreiro, de onde é que as suas origens? Daqui de Tamboril? Você nasceu na cidade mesmo? Quem é seus pais aqui em Tamboril? Pronto, o meu pai se chama Neto. Ele é muito conhecido porque ele é pedreiro, para mim o melhor pedreiro da cidade. A minha mãe se chama Fátima, ela trabalhou na Teleceará, não sei se você conheceu aqui, que era ali no centro, que faziam ligações, né? Naquela época que não tinha celular. E depois disso ela teve que abandonar o trabalho para cuidar dos pais dela. E aí depois ela só continuou a vida como dona de casa. Hoje em dia ela é aposentada, graças a Deus. Mas eu nasci aqui, tenho 2 irmãos, a Cíntia, que é a mais velha, eu sou a do meio, e tenho um irmão, que é o José Augusto. Então você teve esse desafio todo aí na sua vida para você chegar onde você está hoje? Tem. Foram momentos difíceis, porque eu nunca tinha... Né? Assim, você sai de casa para ganhar o mundo, né? Ah, mas é em Fortaleza. Mas para quem nunca saiu de casa, né? Vai deixar seus pais. No caso, eu tinha um namorado, mas ele me deu todo o apoio, o Michel. E meus tios me receberam, me acolheram super bem, graças a Deus. Mas na faculdade, realmente, para quem vai estudar, é um desafio muito grande. Naquela época, como eu acabei de relatar, o que eu ouvi assim que eu cheguei, sofre sim muito preconceito porque você não tem as mesmas condições financeiras e veio do interior, né? Mas eu consegui passar por cima de tudo porque quando você tem um objetivo na vida, né, você vai até o fim. Foi o que eu fiz. Não desisti? Não, me dediquei realmente aos meus estudos, agarrei todas as oportunidades que eu podia. Trabalhei em academia como estágio, né, para ganhar experiência e recebi alguma bolsa, né, que eles chamavam na época. Trabalhei de recepcionista de academia, que uma colega minha, na época, conseguiu só um turno para mim, que era do lado da academia, para mim. Porque, assim, mesmo meus pais não pagando a mensalidade, é um custo de vida alto, né, porque você paga ônibus, mesmo pagando a meia, né, se você fosse juntar o mês todo, né, dava uma certa quantia, aí tinha que ter dinheiro para se alimentar, porque particular, né, não dá nada de graça, assim, alimentação. Então, teve uma época que um amigo meu, que eu nunca também me esqueci, falou assim, se tu for levar comida, tu come escondido, o pessoal não ficar mangando de ti, rindo de ti, porque a galera lá é um pouquinho mais pesada, sabe? Aí teve uma época que eu levava o almoço, nessa época eu comprava o café, eu fiquei viciada em café na faculdade, porque era a coisa mais barata que tinha, né? Um cafezinho era 50 centavos, R$1, bebia muito café, sou viciada até hoje. Aí teve uma época que eu tinha que levar o almoço, porque eu estudava à tarde também, comia o almoço frio. Aí não era só eu, tá? Que passava por isso, não é nada assim, né? Beleza, quando a gente quer, né? Como eu estou te falando. Aí conheci gente também com uma realidade parecida com a minha, bolsista, e estava sofrendo um pouquinho lá. Mas a gente não ligava não, né? A gente estava ali para estudar. Aí um cara de um restaurante que tinha lá dentro, ele chamou a gente e falou, vocês que estão trazendo comida, pode esquentar aqui no micro-ondas. Aí a gente esquentava ali o almoço, beleza. Aí tinha, como eu estou te falando, né? Tinha os gastos para quem é bolsista, tinha apostila, muitas xerox, tinha que comprar livro. No meu caso, como é muita aula prática, né? Muita vivência prática, a gente tem experiência com, não vou dizer todos os esportes, mas grande parte dos esportes eu tive o contato, né? Então tinha que ter um tênis para aquela modalidade, uma roupa para aquela modalidade, algum material que tinha que comprar. Então, mesmo sendo bolsista, não pagando esse valor que eu falei, tinham todos esses gastos.
E algumas coisas eu tive que abrir mão por não poder ter o acesso financeiro, mas depois eu consegui, né? Depois que a gente se forma também, a gente vai atrás do que a gente não viveu naquela época da faculdade. Mas foi, assim, um período na minha vida muito gratificante. Foi difícil, mas você venceu. Eu venci, graças a Deus. Quanto tempo você passou fazendo a faculdade? Pronto. A educação física, ela é dividida em duas áreas. Eu consegui a bolsa para licenciatura, que é para atuar nas escolas, né, na área educacional. Naquela época, o que eu tinha na minha mente, que eu queria mudar a realidade escolar daqui de Tamboril, eu queria que as crianças, os jovens, né, tivessem a oportunidade de conhecer novas modalidades, coisas novas, né? E eu consegui a de licenciatura. Aí, quando eu estava me formando, que eu consegui um estágio remunerado, eu fui falar com a minha coordenadora, ela falou que dava para eu aproveitar as disciplinas da licenciatura para me formar em bacharelado, que a outra área da educação física é o bacharelado, que é para você atuar fora da escola. Todas as áreas fora da escola é o bacharelado, então eu sou formada nos dois. Eu posso atuar tanto fora da escola quanto dentro da escola. O seu primeiro emprego foi aqui hoje, na academia que você está hoje? Exatamente. Eu trabalhei, né, na área da musculação, aqui no salão da musculação, e também estou até hoje dando aula de treinamento funcional, que é um treino diferente da musculação, e também dou aula de hidroginástica para as pessoas idosas ou que têm algum problema muscular, que não consiga fazer outro tipo de modalidade, né, como a musculação, porque hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão começando a enxergar os exercícios físicos de forma geral como algo fundamental, né, para ter uma vida melhor e conseguir uma longevidade ainda melhor, né? É isso aí, pessoal. Estamos com ela aqui, ó, personal, Ana Batista, batendo um bate-papo com ela aqui do canal Sertão Acaraú. Ana, fala um pouco para a gente como é que é a vida do personal, como é o trabalho dela, o trabalho do personal aqui na academia. Explica para a gente como é que é o seu trabalho aqui durante o dia a dia. Pronto. É um trabalho que ele exige muito esforço. O personal trainer, ele é um treinador pessoal. Ele não é a mesma coisa de um professor de academia, porque o personal trainer, ele é um treinador pessoal ao qual você contrata, digamos, por 1 hora, e você paga a ele diretamente um valor que ele cobra mensal. Então, ele vai atender exclusivamente você com um treino personalizado, ele vai lhe analisar de forma individual e personalizada. E já o professor ou o instrutor de academia, ele trabalha para a academia. Então, ele vai atender todo mundo que chega no horário que ele está trabalhando. Então, a diferença é essa. Você é personal particular? Isso, no momento, sim. Aí, como eu lhe falei, eu trabalho para a academia apenas lá embaixo, no caso, com treinamento funcional, que é para um grupo, né, do horário, e também como professora de hidroginástica, que a aula é na piscina. E como é que é o seu trabalho durante o dia a dia aqui? Explica para a gente aí do particular. Pronto. Geralmente, as pessoas trabalham antes ou depois do trabalho, a maioria, né? Tem gente que não trabalha, mas pratica alguma atividade física, mas geralmente os horários mais procurados são 5 da manhã, né? Ou 5 da tarde, 6, 7, 8 da noite. São os horários ou na hora do almoço, né? Então, é um trabalho no qual, geralmente, a gente acorda antes das 5 da manhã, 4 horas, 4h30, para começar a trabalhar, e vai até onde tiver aluno, até preencher os nossos horários que a gente disponibiliza. Como é que é a vida do personal aí? Fala pra gente, a correria. É uma correria, mas é muito gratificante, porque é muito bom você ouvir de uma pessoa que você melhorou a vida dela. Você escutar as pessoas dizendo, por exemplo, antes eu não conseguia nem amarrar meu sapato, eu tinha que pedir a alguém. Hoje em dia a pessoa vive, tem autonomia, lhe agradece por aquilo, diz que você fez melhorias na vida dela, que ela consegue fazer coisas as quais ela não conseguia antes, então é um trabalho muito gratificante. Além das que lhe procuram pela questão estética, né? Que é algo muito bacana também, a pessoa querer se sentir bem consigo mesma, porque quando você está bem consigo mesma, corporal, mentalmente, porque os exercícios hoje em dia, comprovadamente, eles não melhoram apenas o corpo, eles melhoram a mente.
Não é à toa que os médicos hoje estão indicando o exercício físico para combater ansiedade, depressão e essas doenças da mente. Então é um trabalho muito gratificante. Eu vejo você também movimento na rede social direto. Como é que é teu movimento na rede social? Tô postando toda hora. Mostra lá os pessoal também postando, fazer exercício. Como é que é? Pronto, eu tento... É de verdade, né? Essa questão de mídias sociais, a gente tem que aderir. Eu trabalho também com atendimento online, né? O treino online. Então, a gente, enquanto profissional da área, a gente tem que estar buscando se adequar ao mercado de trabalho que ele está exigindo isso da gente. Então, eu estou procurando, sim, estar postando conteúdo da minha área, dando soluções, apresentando melhorias, né, as quais os exercícios físicos trazem. Eu também costumo colocar vídeos ensinando a executar algum exercício da forma correta. E assim a gente vai trabalhando também nas redes sociais, né, colocando conteúdo bom para as pessoas. Porque a gente também tem que estar olhando, por exemplo, existem pessoas que não são profissionais da área, mas querem transmitir, querem passar um conhecimento no qual elas não têm. Então, as pessoas têm que estar de olho nisso também, têm que estar curtindo e seguindo profissionais que são formados, né? E não pessoas que não têm nem formação. Então, também dá um trabalho essa parte, sabe? A questão dos idosos que você estava falando, como é que é? Explica pra gente aí. Pronto, graças a Deus, os idosos principalmente, antigamente eles tinham uma barreira, eles achavam que eles não poderiam praticar nenhum tipo de exercício físico, né? Principalmente a musculação, porque eles acham que vão vir aqui e vão ter que pegar peso, né? Aquilo tudo. Vou dar um exemplo, a minha mãe, foi um trabalho grande trazer minha mãe para a musculação, porque ela dizia que não era para idoso, né? Então, quando ela veio, ela desistiu. Porque quando você começa a praticar um exercício físico, sua musculatura ela vai ficar dolorida, porque é uma coisa que você não fazia, né? Então, parece que você foi atropelado, você fica muito dolorido. E ela achou que ia ser isso para a vida toda, né? Aí ela desistiu, aí eu tive que explicar para ela que para o corpo dela se adaptar, tive que explicar as mudanças corporais, né, que iam aparecer, que explicar tudo, e hoje em dia ela não vive sem musculação, graças a Deus. Depois que ela começou a sentir no corpo dela as melhorias, ela disse que não tem mais como parar. Inclusive, ela parou de tomar alguns remédios, porque o exercício físico ele faz tão bem que ele combate, de fato, ele acaba, de fato, com algumas doenças, né? Então, é importantíssimo a gente entender que a gente tem que começar a praticar desde cedo, né, na prevenção e não com o tratamento da doença já estabelecida, né? Então, quando, digamos, um idoso hoje em dia ele vai no médico, é a primeira coisa que eles vão, eu tenho certeza que eles vão falar ou perguntar: você faz algum exercício físico? Aí eles vão indicar, né, o exercício ideal, e geralmente para a pessoa idosa é a hidroginástica. Então, o meu público mesmo na hidroginástica, a maioria são pessoas idosas, ou então alguma pessoa que tem alguma doença crônica, que não consiga se locomover direito. Então, a hidroginástica é mais para esse público. Quantas pessoas você acompanha durante o dia aí? Durante a sua jornada toda? Assim, total, como personal. Personal, hoje em dia, deixa eu contar aqui. Tem muita aluna aí, você? Graças a Deus, sim. Nos horários que eu me disponibilizei, graças a Deus eu tenho público. Como eu trabalho também eu não tenho muito horário, porque eu casei, né? Então tenho que dedicar também para a minha vida pessoal. Mas eu acredito que eu esteja com atendimento personalizado uns 10 alunos, 10 alunas, que meu público é todo feminino, atualmente. Na hidroginástica tem em torno de... depende do tamanho da piscina, a piscina cabe 14, 15 pessoas. E no treinamento funcional já cheguei a ter até 20 alunos por turma. Então, na piscina, qual o dia que acontece lá, o exercício na piscina? Pronto, acontece na terça e quinta, às 17 horas. Você trabalha aqui de segunda a sexta? Isso, segunda a sexta. Durante os dias eu vou tendo as minhas atividades, né, minhas aulas. É isso aí, pessoal. O bate-papo tá legal. Deixa o joinha, compartilha. Estou com ela aqui, a personal trainer
Ana Batista, aqui de Tamboril. Ana, como é que você acompanha os seus alunos aí? Que lá você dá uma cobradinha deles? Por que eles vieram hoje? Como é que é? Pronto. O trabalho do personal também é esse, né? No caso, as minhas alunas dizem que é um caso de amor e ódio, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho, querendo ou não, muito legal também, né? Você proporcionar momentos de, como a gente brinca, de tristeza para alunas, né? Porque, no caso, elas sofrem, entre aspas, durante a execução dos exercícios, aquela toda lá, mas não passa de uma brincadeira. Mas a gente cobra, sim, a gente cobra resultados, porque, querendo ou não, é o nosso trabalho. A gente tem que também, com a ajuda da aluna, né? No caso, também a pessoa tem que buscar um acompanhamento nutricional, que juntando os dois, um acompanhamento nutricional com acompanhamento personalizado, é o segredo para vocês conseguir alcançar seus objetivos de forma mais rápida. Então, sempre quando elas me procuram, eu falo, você já procurou um nutricionista para ver como é que está a sua alimentação? Porque a gente acha que sabe comer. Mas depois que você conhece e é atendido por um nutricionista, aí você vê como é diferente, como está faltando alguma coisinha ali, eu tenho que tirar um acolá para você também ter um bom rendimento durante os treinos, né? É igual a questão da suplementação. Eu não indico a pessoa por si só, eu vou tomar isso, esse suplemento, sem saber se você realmente precisa. Então, você tem que estar procurando informações com profissionais da área da nutrição para saber se você está precisando daquele suplemento para melhorar seu rendimento durante o treino, se realmente precisa. Então, assim, a gente trabalha de forma individual para o aluno, no caso, né? Ou ele vem buscando melhorias para a saúde e vem a parte estética, vem junto, lógico, né, que ele vai estar ali treinando, ou ele vem diretamente querendo melhorar a parte estética e, de fato, não tem nenhum problema de saúde. Mas, querendo os dois ali, porque quando você treina por estética, você vai melhorar, né, também a sua saúde, né? E fala pra gente alguma coisa que eu me esqueci de perguntar, acrescentar, pode ficar à vontade. Pronto, no caso também tem os desafios da área, né? A gente que trabalha com grupos, no caso, treinamento funcional, hidroginástico, eu também já dei aulas de dança. Não dou mais aulas de dança porque é uma área muito desgastante, você tem que estar ali ensaiando muito, sabe? E lhe desgasta fisicamente também. Além de que, para o interior, infelizmente, não há uma valorização para essa parte. Então, não quis mais trabalhar com aula de dança por conta disso. Mas também tem períodos difíceis, sabe? Eu já cheguei num momento... Tem épocas do ano que a gente está com a turma cheia, tem épocas do ano que a gente quase não tem aluno. Então, assim, não é uma área a qual você vai ter aquele tanto de alunos todos os meses. Vai ter meses que você vai estar ali com a turma nível máximo e vai ter meses que você vai estar com 2 alunos no que se refere às aulas de grupo, né? Então, também, na nossa área tem essa questão também, infelizmente. Mas está melhorando, graças a Deus. No começo da entrevista você falou que gostava de jogar bola. Você joga bola ainda hoje? Infelizmente não, por conta que eu não tenho tempo, sabe? O tempo que eu tenho agora é para estudar, porque enquanto profissionais a gente não pode abandonar os estudos, né? Inclusive estou indo para a minha terceira pós, graças a Deus, fazendo online. Mas vez ou outra eu tento encaixar algum esporte, né? Por exemplo, os que eu amo é vôlei, eu faço Muay Thai, né? Assim, dias específicos, hoje dá tempo de eu ter uma aula, eu vou fazer essa aula. Gosto muito também do ciclismo, andar de bicicleta, eu já participei inclusive de campeonatos que teve aqui, que devia voltar para a cidade, que eu acho uma coisa muito importante, tem muita gente que pedala, então acredito aí, vou dar até um alô para a prefeitura e promover mais o ciclismo, né, corridas também. E também, quem sabe, torneios de luta, né, de Muay Thai, chegou o judô na cidade. Então, eu sempre indico e tento mostrar, através das minhas redes sociais, como é bom, como você se sente bem. Não é obrigado você fazer aquele esporte só porque ela mostrou. Tem várias opções na cidade hoje em dia, né? Chegaram as areninhas, né, trazendo modalidades novas. As pessoas têm que parar com esse receio bobo, essa vergonha de ir, né? Como é que você vai saber se você é bom ou não, se você não vai?
e tentar naquela modalidade, né? Porque você foi hoje, não conseguiu executar de forma correta, que você vai desistir, né? Porque a gente aprende errando. Então, hoje em dia, a nossa cidade tem muita opção de esportes, de treino para a população a se beneficiar. Só é aí, gente, não tem mistério, não. Eu quero agradecer a você, mais uma vez, ter recebido, essa aceitar a entrevista aqui do Sertão do Acaraú. Parabenizar o teu trabalho, né? A menina começou aqui do Tamboril, foi tentar a vida lá fora, mesmo tendo aí os preconceitos, né, pessoal? As pessoas que ainda querem derrubar as pessoas, mas a gente com fé em Deus e fé naquilo que Deus deu a direção, a gente não desiste. Exatamente. E estudem. Não que não tenha outras oportunidades, outros empregos, mas eu acredito que os estudos levam você muito mais longe. Então, eu falo para o que eu posso falar é que façam, sim, estudem, façam o Enem, se inscrevam no ProUni, no FIES ou no FIES, mas estudem, porque através do estudo é como nossos professores falam, eles mudam a nossa vida. Se você querer, se você tiver o foco, persistência, né, passar por cima dos desafios com a cabeça firme, tendo o apoio da sua família, dos seus amigos, você consegue ir muito longe, graças a Deus. Deixa uma mensagem positiva para o pessoal que estão assistindo a gente, aqueles que não querem fazer exercício, aqueles que estão com preguiça de fazer, pessoal. Aqueles que ainda estão tentando, querem fazer, deixa uma mensagem positiva para você. E como é que você vê hoje, duas perguntas, como é que você vê hoje você, que hoje venceu a sua vida? Como é que você se vê hoje? Olha, acredito que eu quero ainda realizar profissionalmente mais coisas, principalmente aqui na minha cidade, se Deus assim permitir, né? Eu me sinto realizada assim, né? Porque, como eu lhe contei a minha história, eu consegui me formar, continuo estudando, graças a Deus. Só o fato de você me entrevistar, né, já é algo grande, porque quando o profissional é convidado para dar uma entrevista, né, então quer dizer que ele está sendo reconhecido profissionalmente na cidade. Então, eu estou muito orgulhosa de mim, me olhando aqui onde é que eu estou. Sou realizada, graças a Deus, e espero que Deus continue me abençoando. Queria mandar também um abraço para todas as minhas alunas e os meus alunos, dizer que vocês estão no meu coração e eu fico muito feliz em trazer melhorias de vida para vocês. É isso aí, pessoal. Ela, através da Marisa, cheguei até ela, né? Agradecer minha amiga Marisa, sempre está aí dando as dicas bacanas, indicou você. Obrigada, Marisa, pela indicação, viu? Um abraço para você. Ana, qual é o seu Instagram? Pronto, eu tinha um antigo que para algumas pessoas ainda vão aparecer. O nome está Ana Batista Personal, só que eu não consegui recuperá-lo, né? Então fiz outro Instagram, o nome é Ana Caroline _personal. Esse é o meu atual, o outro foi roubado. Então, obrigado mais uma vez. Fica à vontade, se tiver alguma coisa para acrescentar. Obrigado, viu? Obrigada também. E dizer para todo mundo aí que está sedentário, né, que está parado, que não pratica nada, que é melhor você abrir sua mente, começar a praticar alguma coisa para cuidar da sua saúde, né, como forma de prevenção, do que você ter que praticar porque o médico está mandando e você já está uma pessoa doente, né? Então é melhor você começar logo, escolher uma modalidade, enquanto ainda você não tem a doença. Porque se você não fortalece o seu corpo, como é que ele vai aguentar, né? Chegar mais longe de forma saudável. Então é esse o recado que eu tenho para vocês. O exercício, qualquer exercício, ele melhora muito a nossa vida. Basta você acreditar. Aí a dica. Obrigado.